respeito de ser fugitivo. E quando falo em fugir da presença de Deus, fugitivo aqui tem relação com o Evangelho, com a nossa pessoa fugindo da presença de Deus. E quando falamos de fugitivo, vem na nossa mente Paulo escrevendo a epístola a Filemon, momento que Onésimo havia fugido de Paulo, do Filemon, digo melhor, e se converteu naquela viagem. Ali tinha um propósito divino. Nós vamos ler a Bíblia. Epístola a Filemon, capítulo 10, versículos 11 e 12, que diz: Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu toma, recebe-lo como as minhas entranhas, né, como meu íntimo. Então, como eu vinha falando, Onésimo foi escravo de Filemon, tinha esse hábito no Antigo Testamento. Até hoje nós somos escravos, né, do governo. E a escravidão, ela tem muitas configurações e tem muitas nuances. A gente fala muito em democracia e liberdade de expressão, mas no fundo nós vivemos uma escravidão daquelas. Prende o povo, solta o povo, Covid, no Covid, lockdown, distanciamento social, brincando. Esse pessoal brinca com a gente. Mas vamos voltar à palavra de Deus. Então, temos essa história de Onésimo, que havia fugido de Filemon, havia dado um prejuízo muito grande, os escravos eram comprados pelo alto preço. E nessa fuga, passado o tempo, ele encontra com Paulo. O apóstolo Paulo ali prega o Evangelho, fala o amor de Jesus. E Onésimo contou a sua vida, que era escravo, era fugitivo, mas Paulo disse: olha, você vai ter que voltar ao Senhor. Agora você é nova criatura, você não pode ficar com essa pendência, você não pode ficar com essa demanda. E mandou Onésimo de volta ao seu Senhor. E o interessante é que nos versículos posteriores, Paulo chega a dizer: mandou que todo o prejuízo, toda a dívida, põe na minha conta. Se ele mandou pôr na conta, é certo que ele iria pagar. Se bem que Filemon não estava interessado em dinheiro, pelo contrário, quando soube que o seu escravo era cristão, a Bíblia não faz muito relato, mas o livro de Flávio José comenta isso. Ele foi muito útil tanto ao ministério de Paulo como de Filemon, pregando o Evangelho, servindo de utilidade, viajando, servindo de companhia, de defesa e também de testemunha do Evangelho, da graça e conhecimento de Jesus. Mas aonde eu quero chegar com esse testemunho? Eu quero dizer que nós que não aceitamos a Jesus, me incluo nesse grupo, aceitei, mas eu vou abrir um padrão me colocando no meio para não ser melhor do que ninguém. Nós que não aceitamos, ou que não aceitamos a Jesus Cristo, nós somos fugitivos. Não éramos escravos, mas somos fugitivos, pertencíamos a Deus, e através do pecado de Adão e Eva ficamos em débito, e com esse débito fugimos. Saímos da presença de Deus e andamos errante no mundo. É tanto que aquele que não aceitou a Jesus ainda como o único e suficiente Salvador da sua alma, essa pessoa não tem certeza, não tem convicção da sua salvação. E na história, o fato real, Onésimo encontra com Paulo, Paulo prega o Evangelho, e agora ele volta para o seu Senhor. E na nossa vida, exatamente neste momento, nós estamos nos encontrando com Jesus. E está pregando o Evangelho de Jesus através da Rádio Pirauá, através das igrejas evangélicas, através de outras emissoras, através da internet, está sendo pregado o Evangelho. Está sendo anunciado, assim como Paulo anunciou aquele escravo, o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, está nos anunciando hoje
através da comunidade evangélica, através dos pastores, nos dando uma oportunidade de reconciliação. E o interessante entre as coisas materiais e as coisas espirituais é o seguinte: nos versículos posteriores, Paulo chega a escrever: a dívida de Onésimo põe na minha conta. Paulo passou a ser devedor, ele assumiu o valor do escravo, o prejuízo que deu para encontrá-lo e outros prejuízos que estavam nas entrelinhas. Mas nessa oportunidade que Jesus Cristo está nos dando, ele não ficou devendo nada a ninguém. Ele nos comprou com um preço precioso de sangue e nos devolveu a Deus, não para viver em escravidão, mas em liberdade de espírito. É tanto que na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, traz a seguinte citação: sabendo que não foi comprado com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Então nós percebemos logo de imediato que a nossa dívida foi quitada, o prejuízo que nós estamos dando ao reino de Deus foi quitado, mas não foi pago com ouro, prata, dinheiro, cheque, ações, bitcoin, não. Foi pago com o precioso sangue de Jesus, a Bíblia diz, como o de um cordeiro imaculado. Então, anda em fuga da presença de Deus as pessoas que adoram viver no pecado, que adoram a vida da prostituição, a vida da lascívia, da mentira, que adora servir a Satanás. Mas Jesus continua querendo nos redimir, querendo nos perdoar para nos dar livre acesso ao trono da graça de Deus. E na presença de Deus, quando a gente se for fazer o comparativo, já falei, éramos escravos do pecado de Adão e Eva. Deus não nos tratava como escravo, mas fugimos. Mas a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é que a Bíblia quer dizer? É que Jesus levou as nossas culpas. Se a gente fosse ler o capítulo com excelência, iríamos ver quem deu crédito à salvação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi saindo de uma terra seca, com uma raiz, sem beleza, sem formosura. Aí vai todo aquele desfecho. Eu comparo esse capítulo de Isaías 53 como uma grande poesia. Todas as enfermidades ele levou sobre si, foi humilhado, foi vituperado, mostra toda a humilhação que Cristo passou no Calvário, levando as nossas culpas. E normalmente a humanidade não tem dado crédito a esse amor, a essa salvação, e quando menos espera estão dentro de um caixão, como diz os crentes pentecostais, dentro de um paletó de madeira, caixão. E depois que entrar ali, meu amado, não adianta culto, não adianta missa de 7º dia, de 30º dia, não adianta sessão espírita, não tem mais o que fazer. É tanto que a Epístola aos Hebreus 9:27 diz o seguinte, que após a morte segue-se a juízo. Diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há como redimir, não. A palavra de Deus seria sem expressão. O camarada faz o que não presta, vai ser salvo lá após a morte. E o sacrifício de Jesus?
Não adianta querer fugir, não adianta tentar se esconder da presença de Deus, porque um dia a nossa conta chega. É como eu comparo muitas vezes com as prefeituras. Passa os prefeitos indecorosos, imorais, roubam, estocam a humanidade, a cidade, digo melhor, e fica a federal em cima, o Tribunal de Contas. Passa-se os anos, quando menos espera ele chegar, a conta chega na porta dele. Pensam que estão imunes, pensam que estão no poder, a conta chega. É como a nossa vida espiritual, o homem na sua lascívia, na sua imoralidade, na sua sensualidade, tentando se esconder de Deus. Aqui muitas vezes as pessoas podem até driblar, né? Tribunal de Contas da União, pode tribunal, os órgãos que faz cobrança, mas de Deus ninguém se esconde. É tanto que o salmista, no Salmo 139, mostrou que ninguém pode fugir, que ninguém pode se esconder da presença de Deus. Vamos à Bíblia. Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Então observe que você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno, você pode ir para o lugar mais distante. A Bíblia é bem fácil, é bem explícita. Para onde fugirei da tua presença? Não tem como fugir da presença de Deus. Porém, uma das tarefas mais difíceis do mundo é a gente querer recuperar quem não quer ser recuperado. Mas bem, é muito difícil você pregar para um cachaceiro, tentar tirar ele do vício quando ele não quer. Ele quer tomar cachaça. Você chegar para alguém que leva uma vida de mentira, engano, de prostituição e tentar levar o reino de Deus, ele dizer não porque ele sente prazer no pecado. Então é muito difícil querer recuperar quem não quer ser recuperado, mas um dia a conta vai chegar. Mas pense num investimento sem futuro, Branco. Você passar horas orando, pregando, se preparando para ajudar a pessoa, não quero não. Mas mesmo assim, Deus não fez questão, Deus não faz questão de nos salvar. Simplesmente, Ele investiu muito alto através de Jesus Cristo. Às vezes a gente acha ruim sair, pregar o Evangelho e não ter uma resposta imediata. Às vezes a gente investe dinheiro, pega dinheiro do campo missionário, investe livro, Bíblia, combustível e outros amparados do campo missionário e não tem uma resposta, a gente acha ruim. Porém, o que há de incalculável, de imensurável não tem medida no reino de Deus, é o próprio Cristo, e Ele simplesmente entregou à humanidade. E esse Cristo foi pegar uma das ovelhas que estava perdida. E esse Cristo continua a pelejar por sua vida, meu amado. Você não está ouvindo essa palavra por acaso, nem porque não tem o que fazer. Que hoje nós vivemos numa época de muitas tarefas, muitos afazeres. Não tem como um ficar ocioso. E quando ele está ocioso, ele vai para o WhatsApp ou vai para o Facebook, o Kawaii, o TikTok, vai ver besteira. Mas o homem fica ocupado. E você, nesse momento, está ligado conosco porque você quer ser resgatado, você quer deixar a sua vida de fuga. Então, para a nossa meditação, apenas mais um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4 e 5, que diz: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma dessa, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la? E achando-a,
põe os seus ombros jubiloso. É o papel, é o ministério de Cristo e o ministério dos pastores. Qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, olha, tem 100, se perder uma não vai fazer muita diferença não. Daqui a pouco reproduz, está com 100, 101 ou 102. Mas o amor pastoral de Cristo, o amor pastoral dos homens de Deus, diz: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, uma fugindo, uma se perdendo no deserto, não deixa as 99 lá guardada e volta a buscar a que se perdeu? E a Bíblia diz que após encontrá-la, coloca no ombro, coloca nas costas, jubiloso, se jubilar, regozijar, se alegrar profundamente. Então, não tem como fugir da presença de Deus, mas também é imprescindível, é fundamental, é básico aceitar a Jesus, ter a Jesus como único e suficiente Salvador para morar no céu. Deixar essa fuga de tolo, deixar as coisas do mundo, que o mundo passa. Estamos vendo aí o resultado. Toda semana morrendo pessoas de Covid, não, de acidente, de AVC, de hipertensão, de câncer. Não é só Covid não. Vamos deixar esse besteirão de tudo ser Covid. Morre de tudo, de acidente, de facada, de tiro, de queda de avião. Não é só Covid que mata não. Quem mata é o pecado. Então nós não podemos garantir um segundo da nossa existência. Vamos deixar essa fuga de louco e aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Amém.